Olá, seja muito bem-vinda para esse nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro, já que por aqui ando rondando perguntas sobre dinheiro, as finanças do casal, junto, separado, o que fazer, dinheiro quando é um problema ou quando é a solução. Não sou especialista em dinheiro, mas vou falar que fundo o dinheiro tem na sua vida e que você pode fazer os movimentos aí para melhorar esse fluxo do dinheiro, para você melhorar as questões da vida financeira aí no seu casamento, tá bom? E já quero dizer que aqui no canal do YouTube tem já um podcast com uma especialista em finanças para falar com você sobre dinheiro. E ali ela fala sobre investimentos e tudo mais. Mas aqui a gente vai aprofundar um pouco sobre as questões sistêmicas do dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro às vezes custa chegar, ou quando ele chega, ele desaparece e não fica. Você não sabe aonde o seu dinheiro foi parar. As finanças do casal, como é que elas podem ficar se às vezes a gente tem esses altos e baixos aí. Então tá. Então é sobre isso que a gente vai falar. E aqui com a visão sistêmica você vai conseguir olhar a raiz do problema do dinheiro ou a raiz da solução para o seu dinheiro, tá bom? Então, às vezes a gente pode estudar muito, fazer cursos, se desenvolver, buscar questões mesmo, né? Planilhas, aplicativos e todas essas coisas aí que te ajudam sim, e é uma boa ferramenta para te ajudar nas finanças aí dentro do seu relacionamento de casal ou outras questões. Porém, eu quero contar para você que se a gente busca fazer todo esse desenvolvimento, porque dinheiro ele é muito mais emocional do que cálculos matemáticos, ok? Porque para a gente aprender a olhar para o nosso dinheiro, até a especialista em finanças falou aqui conosco, ela disse que é muito menos sobre cálculo, porque é mesmo. A gente vai usar praticamente aí as 4 operações para cuidar das nossas finanças lá na nossa casa, no nosso dia a dia, nas questões que a gente precisa tratar para ter dinheiro para aposentadoria, para passear, para viajar, para ter prazeres, para não ficar no vermelho, para evitar que você fique devendo. Porém, as questões do dinheiro é muito mais sobre um desenvolvimento pessoal, sobre o desenvolvimento das suas emoções, porque as suas contas ou as compras por emoção pode fazer você perder aí o controle do seu dinheiro, o controle das suas finanças. E isso vai acabar muito mal, sim. E às vezes as famílias se veem em maus lençóis por causa disso. Mas é só esse emocional que vai impactar o nosso emocional, que a gente pensa que é só meu, que é só das minhas questões, de às vezes impulsividade ou não. Às vezes ela vem de uma raiz ainda muito maior, muito mais profunda do que nós mesmos imaginamos. Eu mesma, Elisete, já tive muita dificuldade com isso e eu sempre dizia, né, eu conversava com a Dani Konink, que é ali do canal Mais Riqueza, e dizia assim: Dani, é muito difícil para mim. Isso é muito difícil, é muito trabalhoso. Eu tenho muita dificuldade com números. Nunca fui muito boa em matemática. Talvez você já tenha se perguntado ou pensado ou falado alguma coisa sobre isso, porque essas são mesmo as nossas crenças. Porém, as nossas questões de dinheiro, ela é muito antes de sermos adultos. Ela é muito antes de quando a gente começou a trabalhar e não soube o que fazer ou como fazer as coisas certas com o nosso dinheiro. Então, o que acontece? O dinheiro, lá no início da nossa vida, ela tem um papel fundamental. E quem é, ou aonde, em que momento da vida a gente tem esse primeiro contato, que é um símbolo
que vai impulsionar ou ajudar-nos a impulsionar essa relação com o dinheiro na nossa vida adulta. Primeiro a nossa mamãe e depois o nosso papai. Elisete, como assim? Meu pai e minha mãe têm relação com o meu dinheiro hoje? Sim, quero dizer para você que sim. São questões que estão muito mais enraizadas nos nossos pais, conosco, do que nós imaginamos. Então, a gente tem 3 primeiros sucessos na nossa vida. Então, o primeiro sucesso é nascer. O exato óvulo com o exato espermatozoide que fecundou foi o seu. Então, você foi gerado, gestado e essa mãe disse um sim à sua vida. E você chegou. E como eu sei disso, você tá aqui nesse momento, nesse canal, me ouvindo, certo? Então, o primeiro grandioso sim, o grandioso sucesso da vida foi o sucesso que a sua mamãe permitiu que você viesse. Então, é o primeiro sim, né, da nossa vida, o primeiro grande sucesso da nossa vida, a nossa mãe fez isso por nós. Então, é o nosso primeiro sucesso, nascemos. Nossa mãe permitiu isso, foi através dela que nós nascemos. Então, esse é o primeiro sucesso. O segundo sucesso é a questão do sustento. Sustento de vida. E esse sustento de vida vem da onde? Fonte primária, a mãe. A mãe produz leite para que o filho possa ter esse sustento de vida, Então, esse segundo sucesso é o sustento de vida. E esse sustento na vida adulta simboliza o dinheiro chegar, isso mesmo. E depois, o terceiro sucesso da nossa vida simboliza a nossa mamãe dando acesso ao pai. Então, parece aquele movimento bem bobo, mas ele não é, e é extremamente precioso esse movimento, que é a nossa mãe apresentarmos para o nosso pai. Então, ela dá acesso ao pai, sabe? A mãe às vezes dizendo, olha, esse é o seu papai, olha, esse é o seu pai. E dizendo pro pai, olha aqui o fulano que a gente tanto esperou, olha aqui a Elisete, olha aqui a Maria, a Joana, a Grazi, né, a Daniela, todos eles. Você chegou. Então, a mãe permite esse acesso ao pai. E claro, esse permitir acesso ao pai, ele vai se dando também ao longo da vida e em outros movimentos também. Então, esses 3 primeiros sucessos é a mãe, através da mãe. E o Bert Hellinger, como são 3 sucessos bem importantes na vida do filho, da criança que nasceu, o Bert Hellinger também dizia assim, o sucesso tem a cara da nossa mãe. Então, se a gente está em paz com a nossa mãe, a nossa relação com a nossa mãe está em dia, eu preciso ir lá correr, amar, abraçar, não sei, mas você tem que estar em paz aqui dentro com a sua mãe. Se você vai se relacionar muitas vezes ou menos vezes com ela, nisso não é um fato matemático, mas o fato que precisa existir é uma boa relação, uma relação funcional, uma relação em paz, de honra e respeito à sua mamãe, porque os 3 primeiros sucessos de vida foi ela que permitiu a você. E por que daí a gente fala que o sucesso tem a cara da nossa mãe? Porque toda essa simbologia, toda essa representação foi o início, o impacto da nossa vida. Então isso impacta diretamente lá, nesse início de vida. E quando a gente cresce, isso vai se fazer aqui nos nossos dias, aqui nos nossos movimentos, também com relação ao dinheiro. Então, se eu não tive sustento, se eu tive essa relação, né, de sugar, mamar, amamentar e tudo mais,
dificultosa, trabalhosa. Então a gente não vai entrar nos detalhes, mas a gente fala que houve uma interrupção de vínculo ali, e isso vai trazer sintomas na nossa vida, vai trazer um pouco mais de dificuldade, o que às vezes lá na vida adulta, né, na vida profissional, a gente vai ter dificuldades de fazer o dinheiro chegar, de fazer isso acontecer. Então vai ser muito mais trabalhoso e você vai sintomatizar algumas coisas. Embora já esteja sintomatizando, quem sabe aí, e você se observa e depois me conta quais são os sintomas que você sente, como você se sente em relação a isso, e aí eu posso trocar uma ideia aqui com você também. Ou se não, me encontra aqui nas demais redes sociais, na rede vizinha, e aí a gente pode conversar mais diretamente e aí eu posso ajudar você com isso também. Então a primeira fase do dinheiro, que é o sustento de vida, de ajudar esse dinheiro a chegar com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais leveza, é essa relação com a mãe, né? Se honrar a vida que veio de lá. E a outra, que é a segunda parte, é a relação com o nosso pai. O pai tem muito essa simbologia do prover, né? Da provisão que chega, daquele que provê, daquele que mantém, daquele que abastece, né? A nossa casa, que a provisão chega, né? E o nosso pai também simboliza o mundo externo, o ir para a vida, o trabalho, a ação, tudo isso o nosso pai simboliza, né? Então, as boas relações com hierarquias lá fora, com seu reconhecimento no trabalho. Ah, Elisete, eu não sou reconhecida. Presta atenção na sua relação com seu papai. Presta atenção no que acontece aí nessa relação, tá? Então, tudo isso é extremamente importante você reconhecer, né, que a sua vida veio por esse homem e por essa mulher, que é o seu papai, a sua mamãe. Quando você reconhece isso, você respeita isso e você está em paz com isso, o seu dinheiro, né, a relação com o dinheiro pode ser muito mais leve. O sustento chega, a provisão maior chega, você tem acesso ao mundo, você pode ser mais respeitada e reconhecida. Então, todas essas questões, sim, estão ligadas ao dinheiro e a nossa relação com o início lá da nossa vida, que é o nosso papai e a nossa mamãe. Então, se o dinheiro é junto ou é separado, talvez a primeira questão que você queira olhar seja, olha, isso tá muito difícil ou tá tranquilo? O dinheiro desaparece e a gente não sabe para onde ele foi, ou o dinheiro entra, mas não fica. Todas essas questões. Então, a gente pode olhar na base raiz disso, aonde que em algum momento a gente parou ou você parou, lá nas fases de desenvolvimento que mexeram nessas questões do dinheiro. Então, quando a gente olha na base raiz do que houve, o que aconteceu, a gente desbloqueia ali, libera para que o fluxo agora possa correr naturalmente. Então, você vai ver que aí sim você pode estudar finanças, aí você pode entender planilhas, ou você pode somar 1 mais 1, aí que é 2 mil, 2 milhões, e você pode fazer a gestão com muito mais facilidade do seu dinheiro que vai chegar, que você vai poder multiplicar aí na sua casa, aí no seu casamento, aí para sua família, para vocês viverem uma vida muito mais confortável, muito mais tranquila e com muito menos brigas, certo? Então era sobre isso que eu queria que você entendesse hoje. As questões de dinheiro sim tem total relação com o nosso pai e a nossa mãe, o início da nossa vida e como a gente tem isso no nosso coração. E aí você pode ter uma vida rica, abundante e feliz. Um casamento forte e feliz de verdade, tá certo? Então era esse o recado que eu queria deixar aqui para você hoje. Compartilha nas suas redes sociais esse conteúdo com as pessoas que você ama e curte, comenta aqui embaixo que eu vou ter alegria de responder você ali, tá bom? Grande beijo, até mais!